volta e a gente até deu uma sentadinha, né, Fábio? Pra gente poder bater um papo bem tranquilamente. Bem tranquilamente, falar sobre filmes. Vai começar o nosso clubinho de discussão. A gente vai começar a falar sobre um dos filmes que me surpreendeu bastante por terem saído agora, né, já na Amazon, que é um filme chamado The Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, né, meus amigos? Exatamente. Tô copiando muito com o Fábio. Tô pegando as coisas que ele fala. Exato. Ah, eu adoro. Exatamente. Eu adoro a palavra exatamente, porque, mano, eu confirmo o que você está dizendo com ênfase. Muito bom. Gosto, assim. É o seguinte... Não sei nem por onde começar, gente. Vai lá, Fê. Posso começar? Por favor, Pode começar. vai lá. Você ia e eu te interrompi ainda. Mas vamos lá, ó. Sound of Metal é um filme que chegou aí, foi lançado diretamente no Prime Video aqui no Brasil. E tá aí sendo muito comentado, era um dos filmes mais aguardados para essa temporada de premiações. Muito por conta também do trabalho deste homem aí que está na sua tela, o Riz Ahmed, né? Que é o protagonista e ele tá, inclusive, indicado agora no Globo de Ouro. Foi um dos atores lembrados. Também no SAG, né? Ele também foi indicado no SAG SAG Awards. O filme, pra quem ainda não o conhece, ele mostra um baterista de uma banda de rock que começa a perder a audição aos poucos. Só que de um jeito não tão aos poucos, eu diria até, né? Porque é meio rápido, é meio brusco, meio assim. Ele não consegue... Normalmente, é muito comum, inclusive, gente, quem tá exposto a ruído, assim, por muito tempo, ir perdendo. Então, é muito comum que os músicos façam uma audiometria de tempos em tempos, justamente pra ir percebendo, né? Se a audição tá boa, se tá perdendo. Só que no caso do filme, eu diria que é quase um ensaio sobre a cegueira, do lance da cegueira ali. Porque é realmente muito rápido, muito brusco. E eu acho que isso, inclusive... leva ele a agir da forma que ele age, sabe? Se fosse mais devagarinho, talvez ele recebesse de uma outra forma essa nova condição dele. E esse é um caso que já aconteceu, né? Tipo, na vida real. Você tem, por exemplo, o exemplo do Phil Collins. Phil Collins, ele é um cara que ele era baterista do Genesis, depois ele passou a ser vocalista, mas ao mesmo tempo a audição dele sempre foi muito prejudicada com isso e aos poucos ele foi perdendo a audição. Você não tá vendo o trailer legendado porque ele não foi disponibilizado legendado, então a gente tá só te explicando e mostrando as imagens para você poder entender, né? E assim, uma coisa muito legal, acho que vamos entrar na discussão de uma vez por todas? Vamos. Você aí de casa, mande seu comentário sobre Sound of Metal, até já tinha gente mandando, use aí a nossa hashtag MultiversoLoading para participar aqui do nosso clubinho. Já virou um quadro fixo aqui, com né? certeza. Já virou. Mas vamos lá. Eu achei muito interessante isso que a Mari já falou aí logo depois também da sinopse, que é a forma como ele recebe essa notícia. Eu acho que esse filme é uma grande metáfora para a angústia que a gente sente, especialmente pessoas jovens, quando você de repente percebe que a sua vida não é infinita, que sua saúde não é inesgotável e que as coisas podem... Você não tem controle sobre tudo, né? Que o seu corpo pode de repente mudar, você pode passar por situações que, enfim, te levam a repensar toda a sua vida, porque esse cara era um músico, então ele realmente precisava muito da audição para poder ter o ganha-pão dele, né? E então... assim, ele vive da música, né? Essa é realmente... É tudo da vida dele. É tudo que ele e tem. ele não é exatamente um superstar. Ele é um cara que tá ali lutando, né? Ele mora junto com a namorada dentro de uma van. Então não é como se ele tivesse, rico, super bem sucedido. Não, ele tá... É uma luta diária. E a luta diária dele é dentro desse mundo da música. E quando ele percebe que tá perdendo muito da audição... É um momento meio de beco sem saída, né? E agora, né? O mundo dele virou de ponta cabeça. Ele tem que começar a se redescobrir e se entender como pessoa após isso que está acontecendo, né? Então, é um roteiro bem trabalhado nessa questão de, tipo... Eu acho que é mais um roteiro sobre aceitação do que qualquer outra coisa. Ele tem que aceitar a nova realidade que ele está, né, entrando, né? Que ele está vivendo, porque... Não é só, tipo, é uma mudança completa de vida e ele tem que se adaptar a ela, né? Como vocês bem falaram, ele era um baterista de banda, vivia disso, gostava do barulho e aí aos poucos ele tem que entender como que ele vai se viver sem essa grande parte, que fez parte da vida dele por muito tempo, provavelmente. E ele tem muitas coisas também que vem até do lance do passado dele. Eu acho muito doido, porque ele fica usando como um bom punk, que só tem um moletom. Ele fica usando o moletom do Youth of Today, que é uma banda straight edge, né, de Nova York. E eu fico ali pensando nas entrelinhas, porque não ficou explícito isso no filme, eu gostei muito disso, inclusive, porque fala que ele é um ex-viciado, então que ele tá há 4 anos limpo, e eu fico pensando às vezes se, já que ele vive de música, que ele não só vive financeiramente, mas a paixão dele é essa também, né? De como provavelmente a banda, e eu fico pensando que por isso talvez tenham usado esse moletom dessa banda, que é uma banda straight edge.
E só pra vocês entenderem, o movimento Straight Edge é um lance, tipo, sem droga nenhuma. Tem Straight Edge que não tomar nem café, pra vocês terem uma ideia, não tomar nem remédio. Nada que altere a percepção. Então eu fico pensando que às vezes tem esse subtexto dele também, de como a música ajudou ele, né, com uma banda ou de outras formas, mas como a música ajudou ele a se livrar desse vício. A música e a companheira dele também, que ele deixa isso bem claro, né, que ele tá há tantos anos, 4 anos, Tá há 4 anos limpo e há 4 anos com ela. Eu gosto muito dessas coisas que não ficam tão explícitas, sabe? Que enriquecem muito a história como um todo. São sutilezas que você dá sobre o passado e sobre o roteiro, que, tipo, não precisa ficar explícito ele falar, tipo, não, essa banda aí, não sei o quê, ela me salvou. Não, ele fala pra ela o quanto ela é importante. Esse filme, inclusive, é bem sutil como um todo, você não acha? Assim, das outras questões que ele trabalha nele, ou lá no lugar que ele chega, eu gosto muito disso. Sim, Não, e é o figurino contando a história, né? Ajudando a contar a história. Um pequeno detalhe visual num filme em que também o áudio, obviamente, é muito importante. E acho até que essa questão da filosofia Straight Edge acaba dando força para um momento mais adiante no filme. Não vamos entrar em spoilers, né, da parte final, mas o Ruben, ele se vê numa situação tão limite que ele toma medidas extremas que vão até contra essa filosofia Straight Edge, né? Sim. E acho que acaba dando ainda mais força pro roteiro mesmo. Exatamente. É um roteiro muito bem trabalhado e muito bem trabalhado junto, que nem a Fê falou, desse design de som. Porque eu fui conversar com a minha irmã sobre o filme e ela falou, cara, eu vi, mas tenta ver de fone. Eu acho que vai ser outra experiência, porque no cinema ele deve ter, tipo, quando você tem várias caixas e tal, você vai ter uma outra percepção. Mas ver de fone, eu acho que é a experiência, assim, final desse filme. E é uma experiência, na verdade, eu vou dar aqui a qualidade, tu disse que tu concorda ou não com o adjetivo, mas eu diria, desculpa, que é angustiante essa experiência, inclusive, sabe? E aí, se tu coloca o fone, eu imagino que seja ainda mais, porque o filme utiliza desses artifícios pra fazer a gente entrar com tudo na história. Então, você meio que sente a angústia dele, você sente essa necessidade que ele tem de buscar, né, uma ajuda, uma resposta, E quando ele se vê num beco quase que sem saída, assim, você entra no personagem. Tem várias coisas ali com ele que eu não concordo, né, e daí vai de cada um. Mas se tem uma coisa que o filme faz muito bem, é fazer a gente se sentir ali dentro da história, né? É uma agonia muito forte. O primeiro momento em que ele percebe que ele tá perdendo a audição, que ele tá ali, ele está arrumando a camiseta, de repente faz, tipo, o som, quando você tá no fone, você faz tipo, caramba. Sabe? Você faz, tipo, é muito incômodo. O design de som do filme te leva junto, né? Isso é muito importante pra toda a história, pra toda a narrativa, até nas reviravoltas finais. Exato. Eu fico assim com um pouco triste, porque esse é um filme que eu gostaria de ter assistido no cinema. Eu acho que teria sido uma experiência marcante no sentido de áudio, do mesmo jeito que Um Lugar Silencioso foi, que todo mundo ficou em silêncio no cinema também, e uma coisa tensa. E nesse caso aqui, você ficaria em silêncio em respeito, porque o próprio filme, né, tá usando o silêncio a seu favor também. E em outros momentos, criando sons extremamente esquisitos, né? E eu acho que essa é a prova final de que, assim, você quer... Eu vou dar um conselho. Você quer fazer vídeo pro YouTube, vídeo pra internet? Se você não tiver dinheiro pra uma boa câmera, invista num bom microfone. Porque esse filme é a prova final de que, assim, a gente tolera uma imagem mais ou menos, uma imagem meio esquisita, mas um áudio estranho é muito esquisito. Só que eles usam aqui, é claro, de uma maneira artística, né? Sim. Faz parte de como contar a história. Isso aí que a Fê falou é bem legal, até que tem um diretor o diretor de Tangerine, que é um filme gravado em iPhone. Ele falou, cara, o filme custou 100, 50 foi pro meu áudio. Porque, tipo, o pessoal ia aceitar ver a imagem, mas se eles não iam aceitar escutar um negócio estranho. E esse filme ele faz isso, ele pega sons estranhos, ele abaixa a qualidade do som pra você entender o que ele está passando, pra você entender a agonia dele. E isso fica muito forte ao longo de toda essa jornada. E tem outra coisa também que me ajudou aquelas, né? Mas a me sentir, né, no papel dele ali, sentir um pouco dessa angústia. Que eu queria agora, quero aprender Libras. A minha mãe sabe um pouco, porque ela aprendeu no trabalho dela, me deu vontade de aprender. E eu gosto quando acontecem situações em filmes, normalmente o que acontece é, sei lá, a gente tá vendo um filme em inglês e aparece alguém falando russo e eles não colocam a legenda pra dar a entender que o personagem principal também não entende. E ali com as Libras eles fazem isso. E aí você fica tipo ele, assim, tentando interpretar as pessoas, né, com o que elas fazem com o rosto, porque você não entende o que elas estão falando. E aí fica uma situação do tipo, cara, estão falando bem? Estão falando mal?
sabe, já tá passando por aquela ansiedade, aquela angústia de não estar escutando nada e eu ainda não entendo o que fala. E isso a gente sente muito, né? Muito. E ele é, inclusive, até em alguns momentos meio excluído desse lugar onde ele vai aí entender um pouco mais dessa nova realidade dele. A gente estava vendo no telão uma das cenas de um jantar. E as pessoas utilizando ali a linguagem de sinais, se você está, né, falando, não tem como você estar comendo, porque eles estão usando as mãos. E ele claramente não sabe como se portar nessa situação, porque ele tá assim, é um jantar, eu quero comer. Só que tá todo mundo conversando, eu não tô entendendo o que eles estão falando, eu não sei participar dessa conversa, eu não sei se eu deveria estar comendo agora. Então ele fica extremamente desconfortável ali, e é uma coisa que transparece muito pra gente. E uma coisa que acho que a única parte, a parte melhor de ter assistido em casa é que, assim, vou confessar uma coisinha aqui, em alguns momentos que o áudio ficava muito estranho ou muito esquisito e tava me dando uma sensação ruim, eu abaixei um pouquinho o volume. Eu dei uma DJzada lá em casa, assim, eu aumentava o volume e diminuía um pouquinho. Estar de fone, eu ainda tava vendo de um jeito que eu ficava, tipo, teve alguns momentos que eu falei, deixa eu abrir um pouquinho, tá tudo bem, não, beleza. Então. Volta. Porque ele dá essa agonia, eu tava me arranhando. E a atuação do Riz Ahmed, ela também transparece tudo isso. Nem me Nossa, fala. Eu merece chorei, todas as gente. indicações. Em alguns momentos ali, vou confessar aqui que dei uma chorada e acho que principalmente por ter tantos amigos, né? Meu marido, inclusive, é músico. E aí eu fico pensando nessa angústia, né? Das pessoas que estão a vida inteira trabalhando com isso e de perder a audição tão bruscamente. Porque eu acho que o grande lance é o quão brusco foi, o quão inesperado, o quão sem preparo ele tava. E o filme mostra toda essa falta de preparo dele, não só fisicamente, né? Mas psicologicamente também. E o que eu gosto muito da filosofia desse lugar que acolhe ele, que a gente comentou das refeições ali, é que eles têm uma filosofia incrível, né? De falar que assim, cara, foi mal, mas pra gente... não ouvir não é uma deficiência. É uma condição, assim, mas, sabe, uma condição que a gente vive com ela, mas não é uma deficiência. A gente, não é uma coisa que a gente quer se, sabe, consertar, não é algo a ser consertado. Acho que é isso. É o momento que o cara recado. fala, a gente tá procurando soluções pra cá, não pra cá. Né? Então... Que é de você se aceitar e aprender a lidar. É muito doido que ele entra numa descoberta dele mesmo, né? Exato. E de aprender a ser essa pessoa que ele é agora, que não é a mesma de antes. E toda essa transição, toda essa angústia, você vê pelo olhar do Riz Ahmed, na postura corporal dele. Sim. Ele está fantástico. Ele era um ator que ele merecia, acho que, um papel com esse destaque. Você lembra dele? Ele apareceu em Rogue One. Sim. Ele é o vilão de Venom. Mas sempre em posições meio coadjuvantes, né? Aqui Agora ele eu quero teve um o filme assim da protagonismo. Olivia Cooke, porque eu amo ela desde Bates Vamos Motel. falar um pouquinho desse elenco, inclusive para quem não teve a oportunidade ainda de assistir ao filme, porque temos aí o Riz Ahmed, tem a Olivia Cooke, que você provavelmente viu, essa mulher maravilhosa em Jogador Número 1, na adaptação para o cinema. Ela é uma das protagonistas, né? Ela é o papel da namorada do protagonista, esqueci o nome da personagem agora. E eu acho que uma atriz que vale muito a gente destacar aqui é a Lauren Ridloff, que faz o papel da professora das crianças no filme. Sim. Que a atriz, ela, né, tem a deficiência auditiva e ela... Até assim, gente, se eu tiver falado errado, vocês corrijam, por favor, aí nas redes sociais. Mas ela também interpretou personagens com a mesma condição. Em The Walking Dead, ela é a Connie, que inclusive gera situações muito aflitivas, porque é um universo, né, pós-apocalíptico e ela, enfim, não consegue escutar. E tem também agora que ela vai estar em Os Eternos, também trazendo essa representatividade para o universo Marvel, né, Fábio Gomes? Exatamente. Aqui, ó, selo joia de qualidade, feliz. Tô muito satisfeito com isso. Porque ela é uma atriz muito boa, né? A Fê pode falar melhor sobre o que ela faz em Walking Dead. E... Acho que é legal que ela tá conseguindo um espaço maior, né, na cultura pop. Ela foi muito bem em The Walking Dead. Teve cenas muito aflitivas com ela, viu? Não vou dar spoiler aqui, mas olha, foi pesado. Você comentou sobre ser corrigida pelo pessoal. Então, a gente recebeu uma leve aqui que eu vou ler. Acho que talvez eu que tenha falado, inclusive. Que usei pra caramba, não precisa mostrar porque tem palavrão no nome dele. É língua, ele disse, e não linguagem. Até porque em alguns idiomas eles usam a palavra equivalente à linguagem em português. Isso é verdade. Tem algumas coisas que são universais em relação a Libras, né? Até porque eles usam... A gente aprende isso ali, inclusive, muito descritivo, né? Então, sei lá, sentar, então fica... Algumas, tá, gente? Não todas são universais, mas algumas são.
Então, não é linguagem, né? Perdão, eu devo ter falado isso. Mas estamos aprendendo com esse filme, né? Isso que é o mais legal. Pois Esse é o tipo de filme que ele tem um personagem que mostra a sua aceitação com a sua nova condição. E quem não conhece a linguagem Sim. de Libras... Não, a língua. A língua de Libras, perdão. Tudo bem. Libras é sinal brasileiro, diz Beto no meu ouvido. Isso. Linguagem Brasileira de sinais. brasileira de sinais, é isso. Então, o Beto estava me explicando porque ele já fez isso daqui, é uma coisa que eu fiquei muito surpreso. Ele falou que aqui no Brasil tem a linguagem brasileira de sinais, aí em outros países é diferente, muda algumas coisas. Então é muito curioso você aprender uma coisa nova. E a magia do cinema é isso, é você trazer uma coisa que é distante da sua realidade, pode ser distante da sua realidade, e você olhar e falar, nossa, que interessante, eu posso... E eu gosto muito porque, cara, não tem como você assistir e não sentir empatia, sabe? Pelo personagem, pelas dificuldades dele. E eu gosto muito como o local ali que recolhe ele explica tudo. Pra mim, assim, amei. Quero até ver de novo, gente. Então, e ele é didático, sem ser chato. Ele Isso. gera empatia através da ansiedade, de toda a tensão que esse personagem fica. E eu acho que, gente, é por isso que a representatividade é importante, porque ela ajuda a levar mais conhecimento sobre causas que não necessariamente fazem parte do nosso dia a dia. E acho que até um filme que, a princípio, ele tem um ritmo um pouco lento, né? Ele é um filme um pouco pesado também, né? Porque ele é muito dramático, muito denso, mas acho que ele não tinha como ser diferente justamente para criar essa empatia com quem está assistindo. Acho que todo o recurso sonoro, o design de som do filme é brilhante e realmente te coloca ali no papel do personagem, faz você entender um pouco melhor a jornada dele, as transformações que ele passa. E ainda por cima usa o quê? Esse background musical, né? Que Sim. é uma coisa que muita gente se relaciona, muita gente já foi em shows pequenos, assim, em casas abarrotadas, lugares lotados, vê uma banda que tá começando, muita gente gosta, né, desse cenário. Então é muito legal que ele parte de uma situação com que muita gente se identifica para depois te apresentar uma tensão completamente nova, né? Um drama completamente novo. Exato. Ó, o Mikael Augusto mandou um comentário aqui dizendo: essa questão de se aceitar é bem importante. Sou deficiente visual e físico e consigo lidar muito bem com minha deficiência. Que bom, Mikael Augusto. É mais ou menos é sobre isso também que eles comentam ali e sobre principalmente porque assim, eu não tenho muitos conhecidos, mas a gente sente que é diferente de quando você nasce com uma condição ou quando você adquire ela, né? Que é o caso do filme ali. E ambos os jeitos, o filme te fala, cara, tá tudo bem, não tem nada pra ser consertado, entendeu? É só uma forma diferente que você vai se comunicar agora, mas tá tudo bem. Eu acho que essa é a mensagem, acaba sendo a principal do filme, assim, e que serve pra qualquer outra condição que você possa ter, sabe? E aproxima, né, as pessoas que não têm nada desse tipo no dia a dia e conseguem se identificar ali no filme. Eu gostei muito mesmo. Eu gostei bastante também, espero que ele seja bem reconhecido no Oscar, acho que o Riz Ahmed merece uma indicação e espero que seja indicado para mixagem de som e essas eu acho categorias. que com certeza vai ser. E é isso, a gente vai te agradecer agora, Prandas, por participar Agora de eu vou mais de um verdade. clubinho. Agora você vai de verdade. Beleza. Agora é o momento. parte. Hora A do gente, almoço. vai comer, já pode comer. Não, vou esperar vocês. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a nossa entrevista com o elenco de Cidade Invisível e o aguardado quadro mais improvisado, estreias da semana. Então fica aí.